Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana, Rio de Janeiro. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo possa nos abençoar nesse momento do meditar da sua palavra. Hoje nós queremos falar e refletir um pouco a respeito de Deus como nosso refúgio e fortaleza, baseado no Salmo 46. Ontem, na Flórida, nos Estados Unidos, o furacão Milton alcançou mais de 200 km por hora. Na verdade, 270 km por hora foi a velocidade que ele alcançou em alguns momentos, quando ele tocou a terra lá nos Estados Unidos. Muita destruição, muito medo, apreensão, mais de 3 milhões de casas sem energia elétrica. Ainda não se sabe quantas pessoas perderam a vida diante dessa tempestade, desse furacão. O que fazer diante dessas forças da natureza? Que força nós temos para enfrentá-las? De onde vem a nossa coragem, a nossa proteção? Por isso queremos refletir um pouquinho nas palavras do Salmo 46, que tem o título Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diz assim o primeiro versículo do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A primeira coisa que a gente lembra diante das tempestades, dos furacões, das adversidades da vida, é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando nós olhamos para as forças da natureza, furacões, tempestades, a gente lembra e vê o poder imenso da natureza. Mas também quando olhamos para esse poder da natureza, também podemos nos lembrar do poder de Deus, pois foi Deus que criou a natureza. Ele é muito mais poderoso, ele é o Todo-Poderoso. Portanto, quando olhamos para a força da natureza, também lembremos que Deus criou, que Deus tem o controle e tem todo o poder. Ele criou, ele governa, ele controla os ventos e as ondas, como aconteceu com Jesus, como está registrado em Marcos 4:39. Lembra quando os discípulos estavam apavorados diante da tempestade no mar e ele dormia tranquilamente? Então ele levanta e dá ordem para que as ondas acalmassem e o vento cessasse. O furacão Milton trouxe ondas de 8 metros de altura, ventos de mais de 200 km por hora. Diante de toda essa força, o homem é pequeno e se ele não fugir, morrerá. Mas o nosso Deus está no controle. Ele controla os ventos e as ondas. Nada foge das suas mãos. Nunca esqueça disso. Tudo está sob o controle de Deus. Os propósitos de Deus são insondáveis. Não entendemos muitas vezes porque ele permite furacões, tempestades, terremotos. Assim como a gente também muitas vezes não entende porque ele permite que na nossa vida passemos por tribulações, por problemas, por adversidades. Mas o mais importante é lembrar que Deus é um refúgio no meio das tempestades. Deus é o nosso refúgio. Embora a natureza mostre a sua força destrutiva em meio às incertezas da vida, Deus é o nosso refúgio. E nós somos convidados a confiar e ter a esperança nele, como diz o verso 2 do Salmo 46. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Como não temer diante da força da natureza? Como não temer e correr e fugir com ventos de 270 quilômetros se aproximando da nossa casa? Como não temer? Como não ficar com medo diante de um diagnóstico de uma doença grave? Como não temer diante do desemprego? Como não se abalar diante da traição de um amigo, de um divórcio? Como não se abalar com a dor da perda, do luto? É natural que nos abalemos, que tenhamos medo, que choremos, mas não vamos perder a esperança.
porque esse texto nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas. E ainda que tudo isso aconteça ao nosso redor, nós podemos confiar, porque Deus criou e sustenta, e Deus ama você. Embora as circunstâncias da vida façam a gente pensar diferente, nesse salmo somos desafiados a confiar em Deus, mesmo nos sentindo pequenos, desamparados diante das circunstâncias. Portanto, não temeremos. Por que não temeremos? Porque no versículo 7 ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Versículo 10, Deus dizendo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Deus não foge no meio das tempestades. Como ouvimos em Marcos, Jesus estava no barco. Estava tranquilo, diferentemente dos discípulos, porque ele sabia e tinha o controle de todas as coisas. E no tempo certo, atendendo o pedido dos discípulos, ele acalmou as ondas e cessou o vento. Quando estamos no meio das tempestades, lembremos de pedir a Deus que nos ajude, que nos dê a força necessária e, se for da vontade dele, que ele nos livre e afaste de nós esse cálice do sofrimento. Mas se a vontade de Deus é que permitir que a gente passe pelos furacões, que ele nos dê a força necessária. E é tão bom, mas é tão bom saber que não estamos sozinhos, que o Deus dos exércitos está conosco. Não deixe de confiar nisso. Além de ele estar conosco, nós também podemos lembrar que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos. Quando a gente vê furacões como esse que a mídia está mostrando, podemos achar, acreditar que quem está no controle é o caos, ou seja, está tudo fora de controle. Mas não é verdade. Toda a criação está debaixo do controle de Deus. Deus controla mares e céus. Deus está controlando todas as forças. Nenhuma força é igual ou superior a Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essas palavras do Salmo 121 nos trazem também conforto nesses momentos em que estamos presenciando a força da natureza, porque acima da força está a força do Criador. Além de Deus ter todo o poder, Deus tem algo maravilhoso. É a sua misericórdia e o seu amor gracioso por nós. Um amor imerecido, um amor que não depende das nossas capacidades, da nossa obediência. É um amor que veio até nós gratuitamente, que perdoou os nossos pecados e nos dá a certeza de que Deus é socorro bem presente que não falta. Acima dos furacões, das incertezas, das tempestades, está Deus. Um Deus todo-poderoso, um Deus que nos ama, que cuida e sustém a cada um de nós. Por isso, não temas, eu estou contigo. Por isso, lembre-se, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Ele está conosco. Você nunca está sozinho. Ele está ao seu lado, presente, atento e zelando por você. Você crê nisso? Que bom! Você nunca está sozinho. Ele está sempre ao seu lado, te amparando, te fortalecendo, te guiando. Amém. Oremos. Querido e bom Deus, muitas vezes as circunstâncias da vida fazem a gente duvidar do teu amor e da tua presença e que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Muitas vezes somos levados a crer que o caos tomou conta. Mas como é bom meditar na tua palavra
e lembrar que tudo está sob os teus cuidados, que o Senhor tem todo o controle, tem a força necessária para transformar toda e qualquer situação. Fortalece-nos na fé, na certeza do teu amor e da tua misericórdia por todos nós, por amor de Jesus, que acalmou a tempestade, que fez cessar os ventos e as ondas. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito obrigado pela tua companhia. Desejo que você e a sua família sejam muito abençoados por Deus. Convidamos você a estar conosco das 9 às 10 horas no próximo domingo, no nosso momento de escola bíblica, de estudo da tua palavra, e também depois às 10h30, de um culto muito especial também, um culto em que queremos, de maneira especial, lembrar e agradecer pelos nossos filhos e filhas, pelas crianças, e fazer um culto todo especial para que crianças e adultos lembrem com muita alegria do amor de Deus, lembrando que em Deus os pequenos fazem grandes coisas. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.